Olá, gente. Meu nome é Thiago Pires Oliveira, sou advogado, doutorando em Mudança Social e Participação Política pela Universidade de São Paulo, a USP, e também coautor do livro Direito da Saúde Animal, com o promotor de justiça Luciano Rocha Santana. E irei comentar com vocês uma decisão paradigmática para o direito animal, que é o recurso especial 1.115.916, relatado pelo ministro Humberto Martins. Decisão esta de 1º de setembro de 2009, mas que foi decisivo para o enquadramento de determinadas políticas de controle de zoonoses como práticas cruéis. Então, a partir dessa decisão, as políticas de controle de zoonoses no Brasil passou por uma mudança de referenciais. No caso específico dessa decisão, ela surgiu em que contexto? No contexto inicialmente, de uma ação civil pública que tinha sido ajuizada na comarca de Belo Horizonte pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o CCZ de Belo Horizonte. No primeiro grau, o Judiciário Mineiro foi favorável ao município de Belo Horizonte. O MP, insatisfeito, recorreu ao Tribunal de Justiça e, num processo que foi bastante disputado, com uma divergência no órgão fracionário que decidiu essa questão, que foi a Segunda Câmara Cível, decidiu-se o quê? O TJ de Minas Gerais decidiu acolher a apelação do Ministério Público, rejeitando as alegações do município e condenando o município de Belo Horizonte a rever as suas políticas de controle de zoonoses. O município, insatisfeito com essa situação, resolveu o quê? Recorrer ao STJ, interpondo um recurso especial. Lá no STJ, diante desse panorama, qual era a situação, o panorama que nós podemos observar que o STJ teve para poder julgar essa decisão? Essa decisão ela foi apreciada por um órgão fracionário chamada Segunda Turma. Então, a Segunda Turma do STJ, quando apreciou essa demanda, era um colegiado formado por ministros que já estavam relativamente sensíveis à discussão ambiental. A exemplo do ministro Castro Meira, que inclusive ele foi palestrante ano passado no Congresso Latino-Americano de Bioética e Direito Animal. Ele já é aposentado hoje, mas ele esteve, por exemplo, ano passado num congresso que foi organizado pelo Instituto Abolicionista Animal. Temos Mauro Campbell, a Eliana Calmon, que são ministros com decisões na área ambiental. Temos o ministro Antônio Herman Benjamin, que tem doutorado, inclusive, na área ambiental. Ele tem uma bastante abrangente produção na área de direito do consumidor, mas também ele tem uma rica produção na área ambiental, o ministro Antônio Herman Benjamin. Acadêmica e também de decisões. E o relator, o ministro Humberto Martins, ele é um professor bastante sensível a pautas acadêmicas. Ele foi professor na Universidade Federal de Alagoas, que foi a universidade onde ele se formou, ele é alagoano, além de ele ter uma grande diversidade de publicações em vários campos do direito. Então, foi nesse colegiado, nesse órgão fracionário do colegiado que compõe o STJ, esse tribunal, é que essa demanda foi apreciada nessa esfera. E quais foram os dois argumentos que eu posso dizer que são mais relevantes para a discussão de uma jurisprudência jus-animalista, uma jurisprudência do direito animal? Eram que dois argumentos que foram citados pelo município de Belo Horizonte. Um foi justamente sobre que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria excedido justamente aos limites do pedido feito pelo MP, julgando de maneira extrapetita, ou seja, além do pedido, de modo ao que? A reformar de maneira prejudicial a parte do município.
Então nós tivemos essa decisão, essa reformatio impejus, feita segundo o município de BH. Esse é um primeiro argumento que o STJ teve de se deparar. O segundo argumento que é de natureza processual, mas que tem interesse para nós do direito animal, por quê? Porque se argumentou, no caso o município de BH argumentou que o quê? Que quando o TJ proibiu o uso do método de morte por gás asfixiante dos animais, que ao proibir esse método, o TJ de Minas teria ido além do pedido feito pelo Ministério Público. Já o segundo argumento feito pelo município de BH, Belo Horizonte, foi o qual? Foi o de que o município, com fundamento no Código Civil, no artigo 1263, que fala da ocupação de coisas soltas, abandonadas, o que é que o município teria? O município teria o respaldo para poder dispor desses bens semoventes que estariam abandonados da maneira como melhor lhe aprovesse. Então esses são os dois argumentos trazidos pelo município para o STJ no seu recurso. Os ministros, o que eles fizeram? Eles decidiram de forma unânime rejeitar o recurso do município de Belo Horizonte, decidindo manter a decisão proferida pelo TJ de Minas Gerais, a jurisprudência estadual. E qual foi a decisão do STJ? De que é proibida a utilização de meios cruéis por centro de controle de zoonoses, porque por mais que o CCZ ele tenha o papel importantíssimo de prevenir e erradicar as doenças transmitidas pelos animais para os seres humanos, essa atividade do CCZ ele deve ser feito de uma maneira que respeite as normas jurídicas que proíbem a crueldade contra os animais. Normas estas que começam na Constituição, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, perpassa o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais e vai até o decreto 24.645 de 1934. Então, esse é o arcabouço no direito positivo brasileiro. Além disso, o STJ invocou uma norma de soft law, que é a Declaração Universal de Direito dos Animais. Então, com base nesse arcabouço normativo, tanto de direito positivo quanto de soft law, o STJ concluiu que deveria ser rejeitado esses dois argumentos. Porque, quanto ao primeiro argumento, o STJ esclareceu que não houve uma decisão além do pedido. O que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia feito foi o quê? Apenas exemplificar um tipo de crueldade com base no caso que lhe foi proposto no caso concreto, que era o quê? O método que estava sendo aplicado para a morte dos animais. Que método era esse o quê? A morte por gás asfixiante, porque o tribunal entendeu que esse tipo de método, ele era um método que caracterizava um método cruel. Então não houve uma inovação por parte do tribunal. Não. Essa exemplificação era uma condição sine qua non para garantir uma efetividade para uma decisão que buscava proibir a crueldade contra animais. Claro nisso? E agora temos o segundo ponto, que é o quê? Que é a argumentação de que o município poderia dispor dos animais da maneira como lhe aprovesse com fundamento no Código Civil. Tratava-se de uma visão que era incompatível com todo o arcabouço normativo que cuida dos animais. E nisso ganha a importância da norma de soft law, que via, por mais que se entenda como uma norma benestarista, alguns autores criticam a Declaração Universal, mas ela teve o papel de o quê? De desmistificar e buscar essa visão de descoisificação dos animais.
Então, esse foi um papel importantíssimo desse instrumento de soft law para poder mudar esse referencial, esse paradigma com relação aos animais. E, por fim, ainda voltando à questão justamente dessa discussão aparentemente processual da reformatio impejus, o STJ ainda foi bem firme dizendo o seguinte, que a discricionariedade do município ela possui limites. E o ordenamento jurídico bota a crueldade contra animais um dos limites na discricionariedade administrativa do município quando efetua as suas políticas de controle de zoonoses. Ou seja, ele tem uma liberdade para atuar, mas essa liberdade não pode ultrapassar os limites da lei. E um desses limites é justamente o quê? O respeito às normas que vedam a crueldade contra animais. Discricionariedade não é arbitrariedade. E é com isso que eu encerro esse comentário. Muito obrigado a todos.